Será que existiu vikings convertidos ao islamismo? Essa foi a pergunta, essa foi a dúvida que vários estudiosos tiveram recentemente quando descobriram vários túmulos vikings com objetos e consagrados a Alá, com dizeres de devoção a Alá. Eu sou o professor Regadas, você que não é novo nesse canal, você que já está acompanhando há alguns meses, você percebeu que esse vídeo é bem diferente dos outros. Esse é um teste que eu estou fazendo, esse é o History Group News, em que eu vou analisar certas notícias do mundo histórico. Mas e aí, será que houve vikings muçulmanos? Ou isso é só história? Essa notícia é da BBC. Ela fala sobre essa descoberta de artefatos com o nome de Alá dentro da Escandinávia, em tubas vikings. E não é a primeira vez que isso é encontrado, certo? Na verdade, assim, dentro do mundo viking, você vai achar artefatos dos mais distantes locais do mundo. Isso não é uma coisa incomum, inclusive do mundo islâmico, que aparentemente é algo tão distante, né? Você pensar que os vikings estão na Escandinávia, estão no norte gelado, e os islâmicos, em sua maioria, nesse momento, estavam no escaldante Oriente Médio. Né? Então, são cantos bem distantes um do outro, mas que os vikings tiveram contato. E, na verdade, não é incomum você encontrar uma série de coisas, de utensílios de vários cantos do mundo, inclusive do mundo islâmico, entre os vikings. Né? A notícia mesmo fala que, desde 2008, é encontrado esse tipo de coisa. Você tinha mais moedas, você tinha mais utensílios e artefatos que você poderia esticar por meio de troca, mas agora a grande questão, como fala a própria matéria, é que você vai encontrar objetos com inscrições para lá em uma língua sagrada para os islâmicos, que é esse Kufik. Então você vai encontrar não somente utensílios e artefatos do islamismo, como você vai encontrar utensílios e artefatos que estão com adoração, que estão com palavras de adoração para lá. Esse mapa eu gosto muito dele, porque ele explica bem mais ou menos o que é o mundo viking. A gente pensa no mundo viking, a gente pensa em Noruega, Suécia, Escandinávia, Dinamarca, mas na verdade os vikings colonizaram e saquearam locais muito distantes do globo. Inclusive os vikings foram os primeiros povos europeus que chegaram na América ali no século XI, no ano 1000 e pouco, século X / século XI. Esses povos vikings, eles ocuparam inúmeros locais. E inclusive locais próximos do mundo islâmico naquela época. Você tem aqui na ponta do mapa o Califado Abássida, e esse Califado Abássida, ele é boa parte, né, do mundo islâmico na época, e com certeza muitos dos artefatos que foram encontrados em tubas vikings vieram desse Califado Abássida, ou então veio das regiões da Espanha ou do norte da África, que os vikings não colonizaram, chegaram a colonizar essas regiões, mas eles mantiveram saques, áreas de saque e áreas de comércio também, porque os vikings saqueavam e comercializavam com vários povos. Mas por que eu acredito que esse califado abássida ele deve ser dele, né? Eu estou fazendo aqui uma suposição, a gente não tem certeza exatamente de onde vem cada objeto, mas por que eu estou fazendo essa suposição de que deve ser desse califado abássida que vem a maioria dos artefatos que foram encontrados nessas tumbas vikings? Por causa desse estado, que é chamado de Estado Rus, né, que foi uma colonização dos vikings do século IX. Então, uma das primeiras colônias vikings fora da Escandinávia, que ficam aqui, onde hoje é mais ou menos a parte da Rússia ocidental, a parte da Rússia europeia, fora da Escandinávia, fazendo já fronteira aqui com o mundo islâmico, esse Estado russo. Inclusive, os vikings nessa época, eles comercializavam muito escravos com o islâmico. Você sabe que, inclusive, a palavra eslavo, né, etnia eslava, no inglês, a palavra slave quer dizer escravo por causa da palavra eslavo. Então, quando o idioma inglês foi se formar a palavra slave, quer dizer escravo, do eslavo, tem sentido com o eslavo, do povo eslavo, de tanto que os vikings escravizavam os povos eslavos e comercializavam com o mundo islâmico. Então, com certeza, muitas moedas, muitos tecidos, muitas coisas chegaram no mundo viking a partir desse comércio de escravos que existia entre os estados russos e esse califado abássida. Então, você tinha muito forte o intercâmbio aqui de dois mundos, que é o mundo viking e o mundo islâmico, a partir das várias colônias, das várias áreas de saque que eles estabeleceram. Bem posteriormente, lá pelo século XI, inclusive, os vikings vão estabelecer colônias no sul da Itália, na Sicília e numa região do norte da África. Tudo bem, os artefatos são anteriores a isso. A gente não pode colocar na conta dessas colônias porque elas são posteriores
Os artefatos são mais ou menos século 8, 9 ou 10. E isso é século 11. Mas mesmo assim mostra o quanto os vikings eles eram povos aventureiros, o quanto eles iam longe nas suas colonizações, nas suas áreas de saque, ocuparam basicamente todas as ilhas da Europa, ocuparam partes da Ásia, com saque da África e até mesmo da América, quando eles fizeram uma colônia na região do norte do Canadá, que chamavam de Vilândia, que eram as terras das vinhas. Então, assim, provavelmente esses objetos que nós temos nos vikings vieram dessa relação. Essa é uma descrição de um viking russo, de um viking da colônia dos russos. Inclusive, a descrição é feita por um cara chamado Ibn Fadlan, que é um árabe. Então, muito que a gente sabe desse mundo viking russo, a gente sabe por fontes islâmicas, porque eles descrevem muito bem, muitas vezes, esses vikings russos. Isso mostra o quão eram próximos esses dois mundos. Inclusive, os vikings estabeleceram relações muito fortes com o Império Bizantino, e o Império Bizantino ele fazia fronteira direta entre a Europa e a Ásia, né? Chamando hoje de Europa e Ásia, antigamente entre a cristandade e o mundo islâmico, né? Então, eles fizeram relações, os vikings tiveram relações muito profícuas com esse mundo bizantino. E, inclusive, fazendo uma guarda chamada Guarda Varangiana, que era uma guarda do imperador bizantino, que era composta por vikings. Além de constantemente o imperador bizantino contratar mercenários vikings. Então, o mundo bizantino, que é um mundo de fronteira direto ali com o mundo islâmico, os vikings estavam em constante fronteira com esse mundo islâmico. Inclusive, eu coloquei algumas imagens que são mosaicos. O mosaico é a principal forma de arte dos bizantinos, e esses mosaicos eles retratam exatamente esses vikings que faziam parte desse mundo bizantino. E esse mundo bizantino, obviamente, sempre ali em contato com o mundo islâmico. Essa aqui foi mais mesmo por colocar, né, já que eu coloquei como os vikings eram vistos pelos bizantinos, eu coloquei aqui algumas gravuras da Europa mais ocidental, da França, da Alemanha, de como eles representavam esses vikings. No caso aqui são representações tanto do deus viking Thor como do deus viking Odin. Engraçado que os europeus têm essa característica, né, de que eles representam os outros com as suas indumentárias. Então, sempre que um europeu ocidental, na Idade Média, vai representar alguma cena, alguma coisa, mesmo que não tenha nada a ver com a Europa Ocidental, ele vai representar com as indumentárias da Europa Ocidental. Só você pegar uma imagem da Idade Média, da Antiguidade, sei lá, de Cristo, ele vai representar Cristo, vai representar esses elementos medievais com roupas como se eles estivessem inseridos no mundo que eles fazem parte. E assim, quem eram esses caras? E a grande dúvida que despertou esses artefatos serem achados na Escandinávia, porque assim, a gente sabe que havia contato comercial. A gente sabe que desde muito tempo que haviam trocas comerciais entre vikings e o mundo islâmico, e isso não é surpresa. O que pode ser surpresa é você ter um viking muçulmano. É você ter um viking convertido à religião islâmica. Essa foi a grande dúvida que foi despertada a partir de objetos que estavam escritos em Kufik, que é uma língua sagrada para os islâmicos, e que estavam de devoção, por Allah, Allah Akbar, que possuíam palavras de devoção. Esses objetos facilmente podem ser fruto de troca. Um viking ele não ia se ater à linguagem dos muçulmanos, e eu acredito que ele não ia tirar o valor de um objeto por ter escrito isso. Aqui, inclusive, tem um anel. Eu não sei o quanto o anel vai dar para dar, qualquer coisa eu coloco um anel mais para lá. E esse anel tem inscrição para lá, e foi encontrado no século IX. Esse anel pode perfeitamente ter pertencido a um viking que não era muçulmano, mas que recebeu esse anel ou no saque ou em um troco comercial, achou um anel bonito e levou o anel para o túmulo, né? Os vikings têm essa tradição de levar riquezas para o seu túmulo, porque essa riqueza teria utilidade no pós-vida dele. Então, isso perfeitamente pode ter sido um viking que levou para o túmulo um objeto de saque, um objeto de troca, sem que ele seja convertido, por mais que haja esses dizeres religiosos no objeto. Mas o estudo, essa reportagem também levanta essa possibilidade, que eu acho muito interessante, é o seguinte. Eu até grifei aqui de azul, né, para a gente poder ler aqui com mais tranquilidade. Não podemos descartar que as pessoas enterradas eram muçulmanas. A análise de DNA e outras escavações de túmulos vikings revelaram que os ocupantes eram originários de locais distantes, como a Pérsia, em que o Islã já era dominante. Então, pode ser que esses objetos tenham pertencido a um viking que tenha conseguido por meio de troca ou por meio de saque. E pode ser que uma pessoa originária de alguma região
do Oriente Médio, uma pessoa muçulmana que, por algum motivo, estava inserido no mundo viking, seja como escravo, seja como mercador, enfim, que por algum motivo estava no mundo viking, tenha vindo a falecer na Escandinávia e o seu objeto tenha ficado nessa região. Então, assim, eu acredito que nós não temos nenhuma evidência de um viking que foi convertido ao islamismo. É uma possibilidade? Óbvio que é uma possibilidade. Mas existe um conceito que eu gosto muito, chamado de navalha de Ockham. E a navalha de Ockham diz que, geralmente, a resposta certa é a mais óbvia, é a mais simples. Então, eu acho muito mais simples que esses objetos, esses tecidos, esses anéis, essas moedas, mesmo os objetos que possam parecer que estão mais fortes na questão de objetos que possuem dizeres religiosos, que eles sejam frutos de saque ou frutos de relações comerciais, ou sejam de pessoas muçulmanas que viviam no mundo viking por algum motivo, do que seja por um viking convertido. Até porque nunca foi achado, por exemplo, um Alcorão dentro do mundo viking. Nunca houve relato de uma mesquita no mundo viking. Então, assim, eu acredito que para a gente partir do pressuposto de um viking convertido ao islamismo, de um viking devoto de Allah, uma evidência como essa, ela seria muito fraca. Eu acredito que se fosse um viking enterrado com o Alcorão, ou então se houvesse evidências de uma mesquita dentro do mundo viking naquela época, eu acredito que nós poderíamos pensar com mais seriedade nesse aspecto. Eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha dessa notícia? O que é que você acha da minha análise? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e se inscrever, apertar o sininho. E a gente se vê na próxima notícia. Valeu!